absolutamente aconchegante, dando continuidade ao nosso curso de atendimento fraterno. Então, nós vamos ouvir o nosso irmão Roger. Boa tarde a todos. Que Jesus continue nos abençoando. É um prazer recebê-los aqui. Bem-vindos à ABE. Está fazendo um trabalho de divulgação dessa doutrina maravilhosa. E, no caso específico, parabéns se vocês estão buscando alguma coisa interessantíssima, dentro da casa espírita, do atendimento fraterno. Não tem, pelo correr da carruagem, vocês vão perceber a necessidade do nosso trabalho. Então, quanto mais nós nos aprofundarmos, nós vamos fazer melhor as coisas para as pessoas que vêm buscar alguma coisa na nossa casa espírita. Como eu havia dito, eu não gosto de ler, mas eu tenho a primeira lição que eu achei muito pertinente, porque as coisas acontecem não são por acaso. Eu lembro alguma coisa, essa semana eu peguei essa lição, na minha Vereda de Vida, que chama Dons. Ele pega um trecho de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Aí ele começa a analisar o texto. Certificando-se o homem de que coisa alguma possui o dom, sem que Deus o conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade. Faz a tua parte, o Senhor te ajudará. E conhecendo o elevado teor de exortação, somos compelidos a reconhecer que na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos, para que o pai lhe confira um certificado de competência através dos professores humanos. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater a porta, para que ela seja usada, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Serve para nós. Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faz-te amigos que ministram esse conhecimento em nome do Senhor, através das obras das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude, disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso ao círculo sagrado do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as da sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Então, essa busca que nós estamos fazendo, de melhorarmos, pelo menos para nós podermos atender as pessoas que vêm em busca de auxílio do centro espírita, acho que vai depender muito da gente continuar nesse processo. Cada vez mais, aprender mais para poder levar conforto às pessoas. A carência é muito grande. Vamos para a continuidade. Essa aqui, uma frase de Martins Peralva: o centro espírita, por analogia, ele pode ser comparado a um hospital de pronto-socorro. Enfermos de todos os matizes para ali se dirigem diariamente, confiantes e esperançosos. E mais, os templos espíritas são como hospitais, precisam de clínicos competentes, estudiosos hábeis e humanitários, capacitados a ajudarem eficientemente os enfermos que ali buscam medicamento e socorro. Então nós sabemos que como sendo um pronto-socorro, como o atendimento fraterno é um pronto-socorro, comparado a um pronto-socorro, porque ele sabe, o pronto-socorro, quando você aponta um pronto-socorro para atender as pessoas na emergência, ninguém pergunta para aquela pessoa que chega de que graduar-se de religião ela frequenta. Eles atendem simplesmente. Às vezes nem pergunta se que plano de saúde ele tem. A pessoa está em estado de dificuldade, está quase morrendo, é pegar, levar para dentro e fazer tudo. Concorda, doutor Reinaldo? Então não tem porquê. Nós, no caso, nessa casa espírita, fica perguntando para as pessoas: mas que religião você pertence? Não tem que ficar perguntando. Nós temos que ir lá
e ouvir. Né? Coloque em primeira instância o consolo. É preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar de um crime que ele pode estar querendo fazer. Não vale mais isso do que os lambris doirados? Quer dizer, que bacana você fazer o bem para as pessoas. Ele fala de lambris doirados. Lambris doirados é você ficar dentro de uma casa, é um revestimento, o lambris, né? Então fica lá tranquilo, uma vida tranquila, pacata, serena, que é o que todo mundo pensa que a paz é isso, né? Você ter bens materiais e ficar tranquilo sem fazer nada. Na verdade, a paz depende de muita guerra interna, né? Agora, Jesus foi o cara que mais sofreu embates na vida externa dele, mas internamente ele mantinha uma serenidade que é invejável. É que é o nosso guia e modelo. Vamos chegar lá um dia, se Deus quiser. Essa frase está aí, Allan Kardec, ela está no livro, na Revista Espírita de 1862, da edição Ao Clarim. E tem uma outra frase: em verdade vos digo que quantas vezes fizerem a um dos meus irmãos pequeninos, a mim que o fizestes. Jesus, Mateus 25:10. Quer dizer, tudo aquilo que nós fizermos para aquelas pessoas necessitadas, carentes, você está fazendo a Jesus. Então, ele não tem que se preocupar em fazer o bem. Tudo que nós devemos fazer hoje na vida é o bem. Como bela, como intensa e libertadora é a experiência de se aprender a ajudar o outro. É impossível descrever-se a necessidade imensa que tem as pessoas de serem realmente ouvidas, levadas a sérios, compreendidas. Ninguém pode se desenvolver livremente neste mundo sem encontrar uma vida plena, sem sentir-se compreendido por uma pessoa, pelo menos. Aquele que quiser se perceber com clareza deve se abrir a um confidente, escolhido livremente e merecedor de tal confiança. Essa é uma frase de Paulo Tournier, psiquiatra franco-suíço. Não dá para chegar. Agora veja bem, essa colocação que ele faz me fez lembrar de uma palestra que eu ouvi do Eurípides, lá do Rodrigo Lobato. Agora ele passou para Viana de Carvalho, se não me engano, do centro. Ele conta que certa vez ele estava conversando com o pessoal da sessão de bêbado. E ele simplesmente foi lá conversar com o bêbado. Ele sentou, agachou ali perto do bêbado e começou a conversar. O bêbado já começou a mudar a fisionomia. E ele perguntou para o bêbado: qual é o seu nome? E o bêbado começou a chorar. É emocionante, puxa vida. As pessoas pensam que quem gosta perto de nós, você arranca uma moedinha para ele se sair perto. Mas essa pessoa quer um pouco de atenção, quer um pouco do seu ouvido, do seu ombro. E é interessante, quando a gente fala de ombro, é muito interessante que nós, na doutrina espírita, principalmente quem dirige casa espírita, não encontra o ombro. As pessoas sempre começam a falar alguma coisa e falam assim: cara, Rocha, mas você não, você tem eu espírito, não quero que você fale nada, eu quero só que você me ouça, eu quero molhar o teu ombro, as minhas lágrimas, só deixa eu falar. E quando você fala, as pessoas falam conosco, ela verbaliza o problema interno. Quando você verbaliza, você começa com o processo de cura. Então nós temos que saber ouvir. Lá para frente nós vamos ver, quanto mais a gente ouve, a gente vai aprender. Porque quem vai aprender, porque ouvir é muito difícil. Não pensa que é fácil, não. Primeiro, boa moral. São outros requisitos, né? O requisito moral é indispensável. Se o atendente não tiver um comportamento saudável, será difícil sintonizar com os bons espíritos, a menos que ele tenha que estar sinceramente engajado na melhora como pessoa. Nesse sentido, vale a pena lembrar uma das características de homem de bem, apresentada por Allan Kardec. Ele diz o seguinte: estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Emprega todos os esforços para poder dizer que no dia seguinte há nele algo de melhor do que no dia anterior. Essa é uma busca nossa constante. Até o Santo Agostinho já falava isso no Livro dos Espíritos, que é fazer um balanço da sua vida. Chegar na tarde e fazer, bom, o que eu fiz de bom, né? Fazer um balanço.
o débito e crédito. Puxa vida, aqui eu pequei, eu fiz uma coisa errada, eu fui muito grosso com aquela pessoa. Então você tem que fazer esse balanço. E é importante que nós tenhamos isso dentro do nosso coração. Um aspecto muito importante, você fala assim, o comportamento saudável. Se não tiver um comportamento saudável, será difícil sintonizar com os bons espíritos. Vocês observam, quem já é atendente fraterno, tem uma boa experiência, pode perceber o seguinte: quando você entra na sala, fecha a porta e vai se propor atender uma pessoa, acontece muito, já aconteceu comigo várias vezes, e a pessoa começar a falar a problemática dela, a dificuldade que ela tem, a maneira que ela está passando, as dificuldades que ela tem. O que acontece com aquela pessoa? Ela está passando o que está precisando passar. Agora, nós, já aconteceu comigo, eu falei, puxa vida, meu Deus, o que eu vou falar com essa pessoa? A problemática dela é completamente avessa e diferente do que eu já vi, não vi nada, nem li nada a respeito. Então você se concentra e fica ouvindo. Mas é incrível como você recebe a intuição que vem para você na hora que você está ali na sala. Quem já tem essa experiência pode perceber que é verdade, tá? Pode ter acontecido com vocês. Você recebe muita ajuda, então tem que estar sintonizado com a espiritualidade, através do nosso estudo, da nossa boa vontade. Você vai receber com certeza a intuição dos amigos espirituais. Aí você começa a falar. Você fala assim, puxa vida, mas eu estou falando. E a pessoa vai mudando a fisionomia. Você vai observando os traços fisionômicos, ela vai mudando. E aí, chega no fim, ela está rindo, está sorrindo. E o que é felicidade? Porque quando você termina a apresentação, aquele atendimento, você passa a sai lá fora, você não lembra do que você falou, você não lembra o que aconteceu. Porque se você encontrar a pessoa naquele dia que você indicou, dependendo do trabalho do centro, você tem que passar na quarta-feira, na quinta, na terça. Você vê a pessoa, você lembra dela, você pergunta, tudo bem, pessoal, tudo bem, então. Mas não quer dizer que você vai lembrar do que é o assunto. Ótimo, isso é muito bom para a gente. Tem que ficar gravando tudo, não é muito bom. Emprega todos os esforços para poder dizer o dia e tal. Dentro desse ciclo bom moral estão incluídos mais. A prece. É necessário o hábito constante da oração. Bom, isso ninguém pode duvidar. Nós precisamos orar, e a gente tem observado mensagens que têm chegado em vários centros de espírito que recebem mensagens de entidades, no plano da Igreja Católica, algumas mensagens que chegam lá nos carismáticos, de freiras e tal, todas pedindo oração. E eles falam até que você tem que estar em estado orante 24 horas por dia. Tal é a necessidade de oração nesse planeta. A mudança que nós estamos passando, muito rápida, e todo mundo sabe, cada um está falando, olha, o Brasil vive numa crise, mas quem não vive? O mundo inteiro vive numa crise. Todos estão vivendo uma crise. Nós até somos privilegiados, porque nós somos um país fraterno. A gente começa a ver as histórias, esse pessoal que está fugindo lá da Síria, aquele menino lá, Rainan, né? Rainan, como é que é o nome dele? Não foi chocante. Eu recebi uma vez uma mensagem de meia-noite, eu estava fazendo uns trabalhos lá em casa. Eu chorei, porque uma mensagem tão profunda, tão bonita, você vê aquela criancinha, né? E aí você não vai ficar falando, mas isso aqui está pagando, está resgatando alguma coisa. Não é a nossa proposta ficar fazendo esse propósito, não, tá? A pessoa está numa cadeira de roda, não, porque está pagando, não. Nossa, não é nosso julgamento. Nós temos que aprender. Essas pessoas são colocadas no nosso meio para fazer valer o ensinamento que nós já tivemos. Nós aprendemos alguma coisa. Então temos que fazer valer a nossa caridade, a nossa compaixão, a nossa benevolência para aquelas pessoas. Não ficar julgando, mas daí, ó, o cara fez isso, fez aquilo. Esses caras aqui eram o pessoal do petrolão, do 30 anos atrás, na África. Eles não tiveram que julgar, não fazer nada. Interesse fraternal pelas pessoas. Gostar de gente. Se nós não gostarmos de gente, não gostar fraternalmente das pessoas, e nada interessa você fazer um trabalho desse. Embora, eu tenho o seguinte: por mais que você não tenha interesse, é melhor que você faça alguma coisa, mesmo que seja por troca, vai. A pessoa fala assim, eu vou trocar, eu vou fazer um trabalho lá no centro, quem sabe eu ganho um patrocínio lá no nosso lar. Então estamos fazendo uma troca. Não tem problema. É melhor fazer o bem do que você ficar nos barzinhos da vida,
né? Nas baladas da vida e não fazer nada de bom. Você vai ser responsabilizado pelo mal pelo bem que você não fez. Né? Não é só o mal que você não fez, o bem que você não fez. Você é responsabilizado. Equilíbrio emocional, moderação, paciência e segurança. Quer dizer, todos nós temos que ter um equilíbrio. A pessoa não pode ser uma pessoa psicopata para ir fazer um atendimento. Ela não pode. Ela tem que ter equilíbrio. Ela tem que ser ponderada. Ela tem que ser uma pessoa paciente. De repente, a pessoa vai falar tanta coisa, você vai querer cortar a pessoa. Não. Você está lá para ouvir. Saber ajudar-se. A pessoa já deve ter um amadurecimento na vida, saber dos seus planos, deve ter uma vida mais ou menos delineada. Eu até grifei embaixo, mais ou menos delineada, porque a frase foi colocada assim: se é mais ou menos, a gente não pode achar que nós vamos ser perfeitos de ser. A nossa vida é perfeitamente delineada. Ninguém tem a vida delineada. Nós estamos aqui ainda porque nós temos muita coisa para aprender. Então, cada medida, cada tempo que passa, nós vamos aprender uma lição nova. Nós temos que aproveitar esses momentos para você crescer cada vez mais. Saber ajudar-se. As pessoas estão pensando em ajudar os outros, mas não sabem se ajudar. Como o perdão. O perdão, a gente sempre fala, o perdão, a hora que eu vou poder perdoar. Mas ninguém pergunta, e quando eu for perdoado? Quantas vezes eu preciso ser perdoado? No nosso dia a dia, quantas coisas que nós fazemos para nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos filhos, eu preciso de perdão dessas pessoas. Você está pensando em perdoar. Você se coloca numa posição de, eu estou perdoando. Você tem que pensar também que você precisa ser perdoado. E ajudar-se, o que quer fazer ajudar? O que você tem que fazer para ajudar-se? Fazer o bem. Verificar, fazer aquela retrospecção, ver quais são as suas falhas, as suas faltas, para poder dar seguimento, mudar. A pessoa já deve ter um amadurecimento na vida. É importante que aqueles que se dedicam ao atendimento seja alguém especialmente interessado nas pessoas, sensibilizando-se com o sofrimento alheio e com o ideal de minorá-lo. Em última análise, que ame as pessoas. Ele repete bem, você tem que amar as pessoas. Então, se você não tiver isso, não adianta. Mas mesmo assim, faça o bem. Essa sequência, o conhecimento da doutrina espírita. Não se pode fazer um bom atendimento na casa espírita sem conhecer o espiritismo. Seria o mesmo que falar de uma coisa que não se conhece. Por exemplo, eu falo por mim, eu trabalho na área de vendas. Se eu for fazer uma venda, eu tenho que ler o catálogo, eu tenho que conhecer o produto. Eu tenho que conhecer o produto, tenho que conhecer até o concorrente, o produto do concorrente, para saber mais as vantagens que o meu produto tem sobre o outro. Pega um médico, ele tem que se especializar, sempre fazendo curso de reciclagem, viagens para o exterior, aperfeiçoando as máquinas novas que chegam, ele tem que saber. Então, como é assim na vida nossa particular, a vida do atendimento fraterno tem que ser também, tem que se aperfeiçoar. O essencial é uma boa familiaridade com a codificação. As obras de Allan Kardec, é claro que o atendente não tem a obrigação de saber tudo. A gente sabe também que é difícil, e nós, principalmente nós espíritas, nós cansamos de falar, eu já li. Você leu o Pentateuco Espírita? Eu já li. Quantos anos faz? Faz uns 30 anos. Você estudou? Não. Nós temos que ler, estudar, ler e estudar. Porque eu lembro o que aconteceu comigo. Eu li o Paulo Estevam, 25 anos. Foi na prateleira, eu li. Aí eu fui ler de novo. Gente, eu não tinha lido. Não era eu que estava lendo a segunda vez. Eu já estava com mais de 20 anos nas costas, acima daquela minha idade que eu tinha naquela época. Então, cada dia está aprovado cientificamente que de 7 em 7 anos nós não temos mais nenhuma célula daquelas de 7 anos atrás. O corpo é completamente louco. Não só o corpo, mas também o espírito, que acumulou conhecimento, documentação. Quando você lê um livro, depois de 10, não precisa nem ser 10 anos, 5 anos, você vai perceber, nossa, eu não tinha captado essa mensagem. Esse livro, o segundo que eu li, o mesmo livro que eu li há 25 anos atrás, eu li agora há 5 anos, eu pus marcador de texto, livros, uso nas palestras, coisas assim que eu não tinha percebido. Então, nós somos, cada dia somos uma pessoa diferente.
É claro que não tem a obrigação de saber tudo. A doutrina espírita é uma ciência filosófica. Ele fala uma ciência e filosofia, não é uma? Porque tem as ciências exatas, agora a ciência filosófica é muito nova, penetra em todos os ramos do conhecimento humano. Seria presunção achar que sabemos muito. No entanto, é indispensável ter os conhecimentos básicos. Quer dizer, o básico nós temos que conhecer, porque sempre alguma pessoa vai nos perguntar dentro de uma sala de atendimento fraterno alguma coisa que nós temos que saber. Agora, quando nós não soubermos, nós temos que ter a cara de pau e a coragem de falar: olha, eu não estou sabendo nesse momento, mas você pode conversar comigo amanhã ou na próxima reunião, eu vou trazer a resposta para você. E vai buscar. Busca com uma pessoa que sabe mais, tal, mas dá a resposta de retorno para a pessoa. Não deixa ela vazia, sem a resposta, entendeu? Além da codificação, existem livros clássicos de grande valor. Só para mencionar alguns. A série André Luiz, acho que todos aqui conhecem, né? Maravilhosas lições que tem ali. A coletânea de obras sobre obsessão e desobsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. A série psicológica de Joana de Ângeles. Os romances históricos do espírito Emmanuel. Os históricos vocês conhecem, né? Ave Cristo, há 2000 anos, 50 anos depois, né? O próprio Paulo Estevo. Então é importante que a gente sempre dê uma vasculhada nisso, mesmo que já leu, para dar uma estudada. A vasta obra de médiuns como Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama, entre outros mediúnicos. Ao longo das obras mediúnicas existem maravilhosas pesquisas de autores encarnados, como também merece a nossa atenção. O Evangelho é um Santo Remédio, um livro recente. As Dores da Alma, que é do Hamed, Renovando Atitudes, Conviver e Melhorar. Só para dar alguns exemplos, mas a literatura, se você pegar um catálogo das distribuidoras, vocês vão ver N livros para vocês poderem melhorar. Mais alguns requisitos. A idade, preferência maior de 25 anos, quando se espera que já haja uma experiência de vida suficiente para exercer essa tarefa. O interessante é que ele coloca aqui, idade, de preferência, experiência, que haja experiência. Nós fomos assistir agora uma série de palestras do ciclo de palestras em Olímpia, até eu fui com o Francisco, nós gravamos todas as palestras durante a semana. E teve o último palestrante, que foi o senhor Flávio Catalano. Ele fez uma colocação, até nós vamos comentando. Ele falou assim: você percebeu que quando o pessoal do centro, ou algum pessoal de Umbanda fala preto velho? Por que preto velho? Velho tem experiência. Você não vai falar isso, você não vai encontrar ninguém falando preto novo. Né? Porque o preto novo não tem experiência. Né? As pessoas, quanto mais velhas estão preocupadas com o crescimento, elas vão ter mais experiência na vida em si. Né? Então é importante isso aí. Segundo grau completo ou equivalente. Porque se vocês também não tiverem isso, é complicado, né? Para você começar a entender as coisas. Conhecer a casa espírita onde trabalha, seus objetivos, atividades, dias, horários, finalidades de cada atividade, a fim de atender e encaminhar os assistidos conforme suas necessidades. Aqui eu acho importante a gente ter isso aqui. Nós vamos ter que cobrar. Nós que fazemos atendimento fraterno temos que cobrar, mas nós pedimos também aos dirigentes espíritas, inclusive nós sabemos que tem alguns dirigentes assistindo esse programa, né, pela internet, para que quando faça alguma modificação em alguma reunião de doutrina ou de administrativa, para levar essa informação para o atendente fraterno, para todos os atendentes. É importante, você vai lá falar comigo, vai falar assim: o seu caso eu vou te passar para quarta-feira, que é um dia de cura. Aí a pessoa vai na quarta-feira e o centro fechado. Não tinha nada, mudou. E você não estava sabendo, você como atendente fraterno não estava sabendo a mudança. Então é importante que haja uma comunicação muito boa entre os dirigentes e nós, que somos os atendentes fraternos. Então nós vamos saber, lógico, todas as atividades, quem quer, o dia que é de cura, o dia que é de desobsessão tal, e vamos em frente. Aceitar e cumprir as normas da casa. É lógico, quem está dentro da casa, você tem que, assim, existe, porque a casa espírita é uma entidade jurídica, você tem que ter um CNPJ, tem que seguir as leis nacionais,
Então, você tem que saber de tudo. Então, de preferência, procurar participar das reuniões da diretoria. Ninguém faz barreira para ninguém, é convidado todo mundo. Vai, assista, dá a opinião. Porque às vezes uma opinião de uma pessoa que está chegando agora vai ser muito importante para uma mudança que vai dar mesmo certo. Então, nós temos que ter essa afinidade, tanto dos frequentadores como da diretoria. Aceitar e cumprir as normas da casa. Basicamente, quem não vai aceitar? Se você entra numa casa, é uma organização, você tem que aceitar todas as características. Ser assíduo e pontual. Nós não podemos ficar naquela de que acontece muito, a gente vai fazer palestra em alguns centros por aí, o pessoal fala, aguenta a mão, porque o pessoal costuma chegar uns 15 minutos atrasado. Então, eles esperam as pessoas chegarem para começar a palestra. E eu falo assim, o Cai Bar Chútil é pontual, o Cai Bar Chútil é tradição. Chegou até uma época que a gente fechava as portas, depois mudaram, mas chegava 8 horas, apaga a luz e começa a oração. Não tem esse negócio de mudar. Então, é importante que nós tenhamos essa disciplina. Ter disposição para essa tarefa e executá-la com alegria e sincero desejo de servir. Quer dizer, eu não posso... Eu tenho que ter disposição para isso. Se eu não tiver, assim, hoje é, sei lá, quarta-feira do dia de atendimento fraterno. Mas hoje tem jogo, e eu tenho que ir lá, eu vou ter que ir lá, não. Se você não gosta, não vai. Sai do esquema. Você tem que ter disposição, não, eu vou. Para mim, o mais importante é o jogo, fica depois para ver um vídeo, para ver alguma coisa na novela, sei lá. Mas vai. Faça isso, porque quantas pessoas estão esperando? Você pode deixar de levar uma mensagem para uma pessoa que amanhã você fica sabendo que ela se suicidou. Não é isso que pode acontecer? É uma normalidade. Boa apresentação. Exercício com simplicidade. Recentemente, estar sempre com boas condições de higiene pessoal. Agora, veja bem, exercício. Com simplicidade, não quer dizer que você tem que chegar lá de terno, cheio de aparato, né? A mulher cheia de jeito de pulseira no braço, aquela barulheira toda. Não. Simplicidade e discrição, decentemente. Porque o negócio de apresentação é interessante. Imagina vocês, eu estava vendo uma palestra um dia, o cara falou assim, imagina que a palestra é sobre como você ter sucesso. Aí, todo mundo esperando, aí quem sobe no palco, sobe um cara de bermuda, toda aquela rasgada que é moderno agora, uma havaiana, uma camisa acabada, né, camiseta, cheia de tatuagem, cheia de piercing. Aí você fala, pô, ele vai falar de sucesso com uma pessoa dessa. Que exemplo ele está dando? As pessoas já ficam indo pé atrás. Não estou fazendo muito preconceito para quem tem tatuagem, não estou dizendo. Para cada lugar que você vai, você tem que se desempenhar, né? Eu tenho uma coisa comigo, que eu posso ser até meio considerado antiquado, mas eu já participo também de notícia de desenvolvimentos do sábado. Eu não consigo ir numa visita, numa casa, e bermuda. Não consigo. Agora, se alguém me convida, fala, acho que vai ter uma festa na minha casa, no sábado, tem piscina, você pode ir, tem à vontade, esporte, tudo bem, é outra coisa. Eu me sinto mal, eu vou chegar numa casa, não de bermuda, não é de bermuda, não tem problema, mas eu me sinto mal. Então, eu acho que eu estou um pouco atrasado, desculpa. Mas eu não aceito, não acho legal. Entrar na casa, bermuda e tal, certo? Então, mas é um desrespeito, né? Você não sabe, as pessoas que estão lá também, a gente sempre vai visitar pessoas idosas, não pode sair para ir para o centro, né? Estão fazendo tratamento, então a gente vai para fazer o alpaço, fazer uma oração, né? Então, você vai lá, bermudão, é esquisito, desculpa. Responsabilidade com o comportamento dentro e fora do centro. Evitar bebidas alcoólicas e fumo. Será desagradável ao entrevistado sentir o hálito de bebida ou fumo na pessoa que o está atendendo. É horrível isso aí. Ou então, ser atendido posteriormente e posteriormente encontrar o entrevistador ou entrevistadora no bar ou no clube, à frente de copos e garrafas de bebidas alcoólicas. A doutrina espírita não estabelece proibições, mas nos ensina a viver com dignidade. Dignidade evangélica.
Quando assumimos o compromisso na casa espírita, estamos conscientes de que devemos evitar toda e qualquer atitude que venha deslustrar a nossa imagem. Nós temos que ter um cuidado com a nossa imagem. Vocês ouviram aquela frase? Fala assim, a esposa de César tem que ser honesta e parecer honesta. Não é só ser honesta, tem que parecer honesta. Quando assumimos o compromisso, estamos conscientes que devemos evitar toda e qualquer atitude que venha deslustrar nossa imagem de espíritas, não somente por nós mesmos, mas porque estamos representando a casa onde trabalhamos. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não tenho vergonha de falar. Foi em 1990, eu trabalhava numa empresa em Mirassol, e todo dia eu vinha e voltava. E na volta, eu passava por Beira Rio, um restaurante que fechou. Eu chegava ali, eu quero o pão, comprava o pão, eu comia o cajanete, comia o lanche, depois o pão, que deixava para o dia seguinte cedo. Mas esse dia, o almoço falou assim, Rocha, você não quer esperar uns 5 minutinhos? Vai ser um pão pequenininho. Eu falei, eu espero, não tenho pressa. Eu fiquei ali no canto. Aí ele falou, enquanto você espera, você não quer tomar um chopp? Olha aí, naquele tempo ainda tem aquelas caças, aquele cabo, né? Como é que chama aquilo? Não sei. Aí eu estava ali tomando, veio lá de dentro da padaria, o João, que é meu amigo hoje, que frequenta a nossa casa. Ele falou assim, eu te conheço em algum lugar. Eu falei, não, eu lembro que você era menor, você levava uma marmita lá em casa e tal. Não é. Ele falou, peraí, você não faz palestra no Caibar? Aí foi assim, foi um choque. Tanto é que depois daquilo, eu nunca mais tomei uma bebida alcoólica, um balcão, porque até que a sociedade tem um pouco pobre, né? Porque assim, se eu tiver uma mesa cheia de pessoas, família, meus filhos, né? Comemorando alguma coisa, ninguém olha o que você está devendo. Eu acho bonito ter uma família unida, né? Mas se você está sozinho, você está ali numa mesa, uma música sertaneja tocando, e aí, nossa, eu vi o Rocha lá, o Rocha na mão, estava bêbado aqui, tomando todos, você não vai falando, porque cada um toca um ponto, é o mesmo ponto, né? Então, para mim, aquilo serviu de base, é uma mudança aqui. Jamais eu fiz isso, porque, na verdade, para mim chocou. Agora tem pessoas que falam, não é normal, tranquilo. Boa apresentação, tarará. Quanto assumimos compromisso? Bom, bom tato psicológico. Esse item é valioso. É adquirido com a vivência e o estudo simultaneamente. A característica primacial de alguém que tem bom tato psicológico é a capacidade de saber ouvir, dispor-se a ouvir com atenção, interesse, simpatia e paciência, sem ideias preconcebidas. Essa é forte. Dar atenção à fala dos companheiros em privação, ouvindo-os com afetuosa paciência, sem fazer simultaneamente outra coisa e sem interrompê-lo com indagações descabidas. Essa frase está em Sinal Verde, capítulo 49, André Luiz. Aprendamos a ouvir para auxiliar, sem a pretensão de resolver. Opinião Espírita, capítulo 38. Saber ouvir é uma arte. Enquanto a pessoa à nossa frente fala, devemos estar atentos e interessados. Não interromper, por exemplo, já entendi o que você tem, qual é o seu problema. Você não tem que ficar falando isso. Se a pessoa alongar-se demais, com muito cuidado, fazer alguma observação e iniciar um diálogo produtivo. Isso é importante, porque quando você está fazendo atendimento fraterno, as pessoas começam a repetir. Elas começam a falar uma problemática delas, vão repetindo. E chega uma hora que você fala, eu tenho que cortar. Sutilmente você corta e já muda o assunto, e pegar outro termo, né? Porque senão ela fica falando, o que quer falar, mas se uma coisa se repete muito, você tem que atender outras pessoas que estão aguardando. Então, você tem que sutilmente, com educação, cortar. Agora, na primeira aula, a Andréia, ela falou uma coisa da escutatória. A escutatória, inclusive, é um texto de Rubem Alves, a Federação Espírita dele. Ele lançou um curso de escutatória, porque era para as pessoas aprenderem a escutar. Então, eles pegaram a frase, o nome que o Rubem Alves deu.
Então ele diz o seguinte, me dá licença, ver isso aqui interessante. Em seu texto, Rubem Alves faz importantes observações sobre como as pessoas gostam tanto de falar, sobre si, sobre os outros, sobre qualquer coisa. Mas ninguém gosta de ouvir. As pessoas, às vezes, até escutam umas às outras, mas, na verdade, não estão pensando no que estão ouvindo. Estão apenas esperando para chegar a sua vez de falar, como se o que a outra pessoa tivesse dito não tivesse importância. Começa então uma competição para ver quem fala mais, ou seria quem escuta menos. O psicólogo trabalha principalmente com a escuta. Escutamos muito mais do que é dito pelo paciente. Temos de ser capazes de escutar também o que não é dito. Isso quer dizer que não tem coragem. Porém, mesmo nós estamos sujeitos a essa dificuldade nos tempos modernos. Se não sabemos como escutar corretamente, nosso cliente, como poderemos ajudá-lo? Se você não sabe escutar, o que ele fala? É como se fosse uma participação. Ele quer falar alguma coisa, você percebe o que ele quer falar. Você está ligado naquilo que ele está falando. Escutar as pessoas é muito mais do que deixar ondas sonoras invadir os seus ouvidos e esperar que os seus nervos receptores enviem um estímulo ao cérebro, para que então ele possa produzir uma resposta. Isso é apenas a primeira parte. Isso nós fazemos instintivamente. E não é preciso nenhum esforço especial. Não é preciso aprender o que fazer. Escutar é refletir sobre o que a pessoa falou, mesmo que seja algo que você já passou, ou algo que você já sabe. Você deve se colocar no lugar dessa pessoa e despir-se de qualquer outra opinião anterior. Colocar-se no lugar do outro, como se nós mesmos o fosse. É preciso estar em silêncio absoluto, não apenas na fala, mas também no nosso interior. Rubem Alves também notou que o silêncio é uma outra coisa que parecemos ter esquecido. E como fazer? Falamos o tempo todo sobre qualquer coisa. E cada vez mais difícil ficar sem falar nada. O mundo parece pedir a nossa opinião e a nossa história a todo momento. Dentro de um contexto como esse, é preciso que se aprenda também a silenciar. Não só a boca, mas também a nossa mente. Silenciar a nós mesmos por completo. Não adianta ouvir o cliente não interrompendo em nenhum momento, se nós estamos pensando em outra coisa. Estamos apenas enganando a nós mesmos. O ato de escutar demanda um absoluto silêncio interior e uma absoluta atenção ao outro. Dentro de um mundo como o nosso, onde as pessoas estão cada vez mais impacientes, é importante notar que, para se escutar alguém, é preciso parar e se dedicar ao outro. Com o tempo, parece que perdemos essa capacidade, antigamente tão simples. Hoje, escutar alguém se tornou algo sutil. É preciso treino para se escutar bem uma pessoa. Se continuarmos nesse ritmo, cada vez mais comum, encontrarmos relatos como as pessoas não escutam, ou sinto sozinho. Quando indagarmos o paciente sobre sua queixa inicial, as pessoas precisam ser escutadas. Precisamos ouvir o que elas têm a falar, tanto com psicólogos quanto com as pessoas. Então, eu achei importante esse texto, ler para vocês. Depois nós vamos acrescentar depois nas apostilas, onde se entregue no final, esses textos é muito bom para que vocês possam perceber e crescer. Dar atenção à fala dos companheiros, já falei. Não interromper, já entendi. Tá. Portanto, é aconselhável que aqueles que lidam intimamente com as pessoas procurem desenvolver a sua capacidade de empatizar. Adler, que foi um psicólogo, foi estudante, aluno do Freud, reconhece na empatia uma das funções mais criativas da personalidade e diz: a empatia ocorre no momento em que um ser humano fala com outro. É impossível compreender outro indivíduo se não for possível, ao mesmo tempo, identificar-se com ele.
Se buscarmos a origem dessa capacidade de agir e sentir, como se fôssemos outra pessoa, iremos encontrá-la na existência de um sentimento social inato. Na realidade, ela é um sentimento cósmico, é um reflexo do encadeamento de todo o cosmos que vive em nós. É uma característica inevitável de um ser humano, Alfred Adler. Então, ele fala aqui, ele fala que é um sentimento inato. O próprio Aristóteles, ele falava assim, que o homem é um animal gregário que só vive em sociedade. Nós só vivemos em sociedade. O que é gregário? É que se ajunta, os animais também são gregários, se ajuntam para poder se defender. Não podemos pensar em viver sozinho. Nossa vida é gregária, viver em sociedade. Finalmente, não julgar o outro, respeitá-lo. O não julgueis, lecionado por Jesus, deve ser predominante como postura espírita diante do nosso semelhante. Nesse sentido, avulta a importância de se estimar as pessoas sem condená-las, não se chocar com o que foi relatado. As pessoas falam alguma coisa, você fica chocado. Nós temos que ter um pouco de frieza também para você fazer o atendimento. Se você começar a chorar perante a pessoa, que ela vai toda a confiança da pessoa, você tem que ser firme, seguir, participar, simpatizar com ela, mas você tem que ser forte. Se expõe a você a minha nudez, você vai achar uma frase muito bonita, João Paulo. Se expõe a você a minha nudez, pessoa, não me faça sentir vergonha. Quer dizer, eu me abro com a pessoa. Me abro assim, com aquele momento de desespero. Aí, depende do que você for falar, eu vou começar a sentir vergonha de ter falado para você aquilo. Por isso que nós temos que ser, assim, bastante responsáveis na hora de você manter um segredo. O interessante é que as pessoas sempre falam assim, ninguém guarda segredo, mas nós temos que guardar segredo. É como se fosse um confessionário, por exemplo. O pessoal fala uma coisa terrível para você, você tem que ficar na sua. Você não pode contar para o seu marido, para a sua mulher, que aconteceu para comprar os amigos do céu. As pessoas falam assim, olha, vou te falar um negócio, mas pelo amor de Deus. A pessoa fala, não, pode ficar tranquilo, eu sou um burro. Aí, a outra que é um burro, ela vai e fala para a colega dela que ela também tem confiança. Ela fala, olha, pelo amor de Deus, olha, eu sou um burro, pode falar. Aí ele falou para 20 pessoas. Quando ele vai ver, ele se acorda dentro do cemitério. Ele está envolvido de túmulos. Todo mundo que ele falou é um túmulo e todo mundo sabe da dificuldade. Não, nós temos que ter também uma força interior, porque o ser humano gosta de fofoca. Então, você sabe de alguma coisa com uma pessoa, uma família, mais ou menos, você quer falar para todo mundo. Não, nós não temos esse direito. Orientar a luz da doutrina espírita, evitando opiniões, exemplos pessoais. No momento do atendimento, abstrair-se de seus problemas pessoais e ver no outro o problema maior, seja qual for. Quer dizer, quando você entra na sala de atendimento, deixa lá fora os seus problemas. Agora você se incorpora ao problema daquela pessoa que chegou lá. Viva o problema dela. Porque o irmão fala o seguinte, é mais importante a compreensão do que o conhecimento. A compreensão faz com que você passe a viver a outra pessoa. Você passa a incorporar o que aquela outra pessoa está vivendo. Isso é importante para nós. Então, a compreensão é mais importante que o conhecimento. Então, sempre que nós pudermos, vamos deixar todas as nossas preocupações fora na porta, né, para que você não misture as coisas. Ter a humildade para reconhecer as próprias limitações, se saber que não compete. Não poderia solucionar todos os problemas do outro, e sim clarificá-los com as diretrizes espíritas. A gente às vezes sofre porque não pode fazer alguma coisa para curar essa pessoa, né? Nós queremos, assim, é bom para a gente sentir isso, de melhorar, de fazer, mas tem coisas que não tem como você fazer. Nem o Cristo conseguiu curar todas as pessoas, porque não era chegado o momento. O momento da nossa cura chega, o momento da nossa iluminação chega, mas é para cada um, tem um tempo certo. Lembrar que a pessoa que está ali possivelmente já recorreu a todas as formas de atendimento e ou terapias
e, na maioria dos casos, aguarda a solução mágica no Espiritismo. Colocando-se no lugar dela e na forma como gostaria de ser atendido, procure mostrar que tais soluções se iniciam a partir dela mesma, nas próprias potencialidades e na confiança em Deus. Estimular o atendido no próprio processo de autocura, de reeducação e de amar a si mesmo. Não prometer a cura. É interessante essa passagem aí, porque a gente faz lembrar daquela passagem em Mateus, que Pedro estava amarrado lá na prisão, acorrentado, e chegaram os anjos e quebraram as amarras deles, né? E os anjos foram com eles até um quarteirão depois. E lá eles deixaram o pessoal crescer no seu próprio livre-arbítrio. A gente não pode permitir que as pessoas criem um vínculo conosco. As pessoas ficam ligadas. Eu quero fazer falar com o Roberto. Falar com o Roberto. Cria um vínculo. Eu quero falar com o Roberto. Não é assim. Então você tem que deixar a pessoa ficar sempre à vontade. E ela que tem que conduzir o processo de cura, de relacionamento, então faz parte do nosso círculo, que nós gostaríamos de receber. De um milagre, mas para receber um milagre você tem que ralar muito, tem que correr muito, tem que trabalhar muito. Faça o bem, mas não guarde a pretensão de solucionar os problemas de todos que buscam. Quer dizer, todos que buscam, tem que fazer o. E, por outro lado, as pessoas são cruzadas. Vocês vejam aqueles palestinos que foram curados por Jesus, 10 leprosos. Dos 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Muitas pessoas, a gente percebe isso, e vamos fazer crítica, cada um faz a sua vida. Quantas pessoas que passaram pelas suas casas espíritas, que foram beneficiadas, melhoraram, está tudo bem, mas lá na frente, presta um pouquinho, o pessoal volta de novo. Só não quer se melhorar, se modificar. E não precisa nem ser na casa espírita. Ela pode frequentar a igreja que ela frequenta. O próprio Kardec, no livro Iniciação Espírita, fala: o Espiritismo não veio para fazer seguidores, fazer prosélitos. Ele veio para que você não tem fé. Então, quem não tem fé? Agora, quem tem fé, vamos respeitar. Vamos atender. Não vamos forçar. Uma senhorinha lá de 70, 80 anos, já está frequentando a igreja católica, talvez há 80 anos. Ela está acostumada a lugar, conversar, e você começa a discutir com ela, fazer a cabeça dela, e você, com um bom argumento, a pessoa fala que ela vai fazer isso aí, então ela vai frequentar o centro por um período, ela vai ficar com consciência pesada. Isso é um escândalo. Aí ninguém pelo escândalo mesmo, porque aí você vai ser responsável pela consciência pesada que ela está tendo, ela põe a cabeça no travesseiro. É importante que a gente tenha atenção bem isso. É certo que você não poderá solucionar todas as dificuldades que serão apresentadas. No entanto, poderá sempre oferecer uma palavra oportuna, vestida pelo seu calor e confiança fraternal. Quer dizer, quando você vai falar alguma coisa, você tem que falar, envolver a tua palavra em carinho, em amor, porque quando você fala com o coração, você atinge o coração do outro. Agora, você falar uma coisa técnica, né, fria, porque você leu alguma coisa, não, mas você conversa, você leva essa empatia, né? A pessoa se envolve com a tua palavra e ela é mais fácil de fazer, né? Essa é a confiança de Marco Prisco. Eu agradeço a todos e eu não sei se vai passar a pergunta girata ou... Vai dar um tempo. Direto pergunta. Por favor, quem for fazer pergunta, levanta a mão, que nós estamos gravando e precisa falar no microfone. Eu levo o microfone até aí. Levanta a mão e ele leva o microfone para vocês perguntarem. Eu tinha um gerente de uma fábrica que eu trabalhava, ele falou assim: quem tem uma dúvida, pergunta para mim, fica com duas dúvidas. Eu, primeiro. Você tem recebido o grau de instrução e tem conhecimento do grau completo ou equivalente. Tenho cá comigo que isso não é uma condição sine qua non, mas sim é uma condição preferível, aceitável, mas que a gente sabe que tem muitos e muitos que têm apenas o nível básico e que tem
uma espiritualidade tanto quanto avançada que podem fazer esse trabalho completamente e com muito amor. Dá um jogo, você sabe que tem as regras, mas tudo foge algumas das regras. O outro é 25 anos. É preferível. Eu convivi com um menino de 16 anos, ele dava um show em quem tivesse 46. Ou seja, hoje nós estamos vivendo uma era em que aqueles que nasceram agora, eles, no terceiro milênio, eles têm uma capacidade de entendimento muito maior que a nossa. Os conceitos vão ser mudados. Pronto. Entregue para quem quiser. Então o pessoal entendeu. Meu nome é José Carlos. Percebi que, pelo que eu tenho acompanhado ao longo dos anos de espiritismo, as pessoas, como você colocou muito bem aí, elas geralmente vão quando está no final do fundo do poço, né? E procuram sempre achar que a gente vai lá e vai dar uma solução mágica ou então um milagre. Pelo que eu entendi, pelo que você colocou aí, vou chamar de você, né? Não necessariamente a dentro fraterno tem que ser um ego auditivo, ele tem que ter muito prática, saber ouvir e não criticar e tentar achar o meio melhor dentro do que foi apresentado. Seria isso? Não, tem que orientar. Sim, mas porque geralmente o pessoal quando vai procurar um espírito, um atendimento fraterno, eles acham que vão falar com um médium que sabe antes de falar o que é o problema. Sendo que se a pessoa não souber expressar bem o que ela precisa, a pessoa que está do outro lado lá para tentar ajudar, ela não vai saber e não adianta tentar. Embora tenha muitos atendentes aqui do Grêmio, ao longo dos centros que eu frequentei na minha vida, que sabem, antes de você falar, você sabe que é o seu problema. Então não seria uma situação obrigatória o médico ser um médico auditivo. De saber prever o problema da pessoa, seria uma maior qualidade de saber ouvir mais do que tentar adivinhar ou tentar ouvir o sofrimento da cara, qual é o problema do inerente. Agora, a verdade é o seguinte, as pessoas, infelizmente, as pessoas que não conhecem a doutrina, quando eles vão numa indústria de atendimento fraterno, eles querem perguntar: tem alguma coisa comigo? Tem algum espírito aqui? Você está vendo alguma coisa? Quer ver? Quer depois de uma semana? Ele quer perguntar: tem algum espírito comigo? Algum obsessor? Não, você tem que ir sutilmente disfarçando, vamos perguntando: está cheio de espírito atrás de você. Nós estamos cheios de espírito. Uma nuvem de testemunhas, como diz o apóstolo Paulo. Não vai ficar preocupado com isso. Mas nós temos que ter um cuidado, com perspicácia. Não ofender a pessoa, não magoá-la e não desanimá-la. Continuar frequentando, assistindo as palestras no principal. Né? Então, até eu lembrei de uma situação, vou contar para vocês como bem a calhar. Eu participei de um curso de evento fraterno na USE, fui na década de 90. Eram duas senhoras de Campinas. Elas já faziam esse trabalho há 30 anos lá em Campinas. E elas contaram uma história. Então, para ver essa história, que a pessoa chegou lá no centro, para elas, falou assim: olha, minha senhora, eu quero um favor de vocês. Então, pois não, o que o senhor precisa? Olha, eu preciso que vocês convoquem os espíritos para dar uma surra no meu marido. Eu não aguento mais esse homem, esse cara não sei o que, eu vou acabar largando dele, eu vou acabar fazendo alguma loucura. Então eu quero que o espírito dê uma surra nele. Mas elas estão tão preparadas, né? Elas não foram fazer nenhuma filosofia em cima da pessoa, não. Eu falo: olha, vou fazer o seguinte, nós vamos pedir para eles fazerem isso, mas só que é o seguinte, vamos conversar. Você que vai ter que fazer alguma coisa para a gente poder ajudar você.
você vai começar a chegar na tua casa, vai sorrir para o teu marido, ele vai chegar, você vai sorrir, você vai fazer isso, você vai deixar de falar, ouvir mais. E vai fazer uma série, mais de 10 itens para fazer. Passado lá 6 meses, ela voltou. Olha, muito obrigado, olha, meu marido virou uma pessoa maravilhosa, tal, acho que valeu a sua, entendeu? Aí, eles convidaram ela para trabalhar, né? Ela, naquela época, ela falou, já estava trabalhando na casa espírita, ela, o marido, trabalhando, e aí foi orientada como é que é a espiritualidade, como é que funciona, né? Virou aquela negócio que vai bater no espírito, mas ela procurou ser muito psicóloga, né, no caso, não agrediu nada e criou uma situação que ela voltou para o centro, está trabalhando no centro, sei hoje para que é. É isso aí. Mas não tem?